Oi gente, eu sou o Leonardo. Eu sou o Luigi. Nesse vídeo aqui a gente decidiu falar sobre um filme que chamou muito a minha atenção, que chama Relíquia Macabra, ou também no inglês chamado Relic. Esse aqui foi um dos poucos filmes que conseguiram sair ano passado antes da pandemia, ele foi lançado em janeiro, e ele realmente é um filme muito bizarro, assim, principalmente, né, quando você vê o ar de terror que ele tem, porque ele trata de um negócio que é foda, mas é de uma forma muito boa, sei lá. Relíquia Macabra é um filme muito diferenciado porque ele trata de um tema um pouco mais pesado do que o normal, que é o Alzheimer. E o filme consegue misturar muito bem esse terror com esse drama, porque já na vida real é muito complexo esse cuidado, e agora a gente vai ver como é que eles trataram esse assunto tão delicado nesse filme. O filme começa quando a Kai e a Sam estão indo visitar a casa da mãe da Kai, a avó da Sam, a Edna, só que quando elas chegam lá, a véia não tá em nenhum lugar da casa. Então logo em seguida começa meio que uma comoção na cidade, principalmente depois que elas vão na polícia e falam, né, que ela sumiu depois de uns dias, e a cidade inteira começa a procurar, até que um dia, depois de alguns momentos ali, uns sonhos estranhos que elas têm na casa, e sempre escutar alguém, um barulho, e achar que ela voltou pra casa, realmente dessa vez a véia voltou. E depois de conseguir reencontrar a mãe, elas vão lá e chamam um médico pra ver o que tá acontecendo. E aí o médico consegue descobrir uma mancha preta no peito da avó deles. Só que aí vai passando as noites e o pessoal vai ficando um pouco mais desconfiado do que tá acontecendo na situação. E eles conseguem encontrar um caderno ali escondido na casa. E aí nesse caderno tem uns desenhos e umas fotos antigas que parecem pertencer ao pai da Kai. E aí tem uma hora que ela vê um desenho de uma casa e ela tenta pular para a filha não ver. Só que a filha obviamente desconfia e pergunta por que ela pulou aquela foto. E ela explica que tem uma casa principal que é onde a Edna, né, a avó, a véia, mora. E aí tinha uma casa que o bisavô, o pai da véia, morou e morreu sozinho porque ele teve uma doença, só que ninguém ia visitar ele, ninguém cuidou dele e ele acabou falecendo. E aí tem uma janela que é meio que a relíquia macabra, propriamente dita, que eles levaram pra casa principal depois que o velho morreu. Aí depois de ficar um pouco preocupada, a Kai, a mãe da família, ela vai lá e decide ir pra um asilo pra ver como é que eles conseguiram internar a mãe dela lá. Porque cada uma tem uma vida fora ali daquela casa e elas não conseguiram cuidar dela 100% do tempo. Então a Edna vai lá e entrega o anel dela, que é tipo um anel meio especial, pra neta dela. Ela vai lá, conta toda uma história do que aquele anel tem. Só que depois, um pouco mais tarde naquela noite, a velha acha um pouco estranho que a neta dela tá usando aquele anel, sendo que ela não deu permissão. Mas como a gente já tinha visto antes, ela tinha dado permissão, só que ela simplesmente esqueceu e pensou que ela tinha roubado o anel da própria avó. E aí, juntando isso com o sumiço no começo do filme, com os post-its que ela encontra, tipo, dê descarga, lave a mão, lave a louça, essas coisas, elas começam a reparar que a Edna tá mostrando sinais de Alzheimer e demência. E aí, nessa mesma noite, a Kai, ela escuta uns barulhos durante a noite, ela já, obviamente, fica preocupada, achando que a Edna tá tentando fugir da casa de novo. Só que quando ela vai lá, ela tá meio que conversando, assim, com alguém, uma coisa nada a ver. E o filme até dá meio que uma brincada, porque quando a gente vê meio que a visão da Edna, entre aspas, a gente meio que vê que tem uma figura andando junto com a Kai atrás dela, né? Só que aí quando a gente volta pra visão dela de novo, não tem mais nada. Meio que como se ela tivesse um momento de lucidez, assim, que ela percebeu que não tinha nada. E aí no dia seguinte, a neta, ela vai lá na casa do vizinho pra perguntar por que o filho dele não tá aparecendo mais na casa da velha, porque eles tinham uma boa relação. E é revelado num desses dias que a velha, ela prendeu o filho dele dentro de um armário e deixou ele lá por um tempão, desaparecido do pai. E aí, pra mostrar mais um sinal que tava acontecendo, quando o pai foi na casa da velha e perguntou onde o menino tava, se ele tinha passado lá, porque ele tinha ido antes, né? Ela falou que ele não tinha visto ele durante o dia. Só que aí o pai, obviamente, começou a escutar os gritos e os barulhos que estavam vindo daquele armário. Então eles ficaram meio, mano, o que tá acontecendo? E aí, nesse meio tempo, né, enquanto a neta ia lá na casa do vizinho, a mãe e a avó, elas estavam andando pela floresta lá, a avó parecia que tava com um álbum de fotos, só que ela tava falando sozinha de novo e ela tava meio que ficando putaça com a filha dela, né? E aí, quando a filha foi encostar, ela meio que bateu nela com o álbum e aí ela teve um surto completo, porque ela sentou no chão, começou a querer cavar um buraco, falar que só queria morrer e falar que ela tava abandonada e que ninguém ligava pra ela. E aí a filha, vendo a mãe daquele jeito, dá um abraço, que não é muito bem retribuído, mas é mais ou menos, e aí elas voltam pra casa. Só que enquanto as duas estavam na floresta, a neta, ela vai lá e volta pra casa e vai ver o armário que ela tinha prendido o menino. Só que entrando lá, ela consegue descobrir uma passagem secreta e ela começa a entrar meio nas paredes da casa e começa a andar. E como se tivesse uma casa praticamente nova entre as paredes da casa. E é nesse momento que começa realmente o terror do filme, porque antes parecia mais um drama, um suspense, e nessa parte começa a acontecer até algumas coisas e alguns jumpscares também. É bizarro nessa hora que as paredes começam a diminuir, a menina ela não consegue voltar porque ela meio que refaz o mesmo caminho que ela tinha feito, só que quando ela percebe, ela tá realmente nessa casa nova que é dentro das paredes da casa. É bizarro. Eu até quando eu tava assistindo, eu achei que ela tinha entrado por alguma conexão e tinha parado na casa que o bisavô morreu, só que depois, né, mais pra frente a gente vê que ela realmente estava dentro da parede da casa. E aí, quando as duas chegam na casa, a velha vai decidir tomar um banho,
Só que ela começa a ter algumas coisas meio estranhas, porque a pele dela começa a descascar um pouco na direção do peito, onde estava aquela mancha que o médico tinha visto, e ela meio que dá um surto e começa a tentar matar as duas próprias filhas. E aí o filme aqui, ele meio que começa a ir realmente pro terror mais psicológico e até mais, né, ação, porque a véia começa a fazer uns barulhos estranhos e ela tá meio que rastejando no chão com uma faca, um bisturi na mão, e ela tá correndo atrás da filha dela, e a filha dela consegue entrar nas paredes também onde tava a neta, aí a neta consegue encontrar a mãe gritando lá pelo nome dela, e elas começam a abrir um buraco, e aí mostra que elas estavam saindo na sala da casa, então elas realmente estavam dentro da parede nesse ponto. Por isso que tem até algumas horas que parece que a casa é muito grande, porque realmente dá a entender que elas mais ou menos se perdem, né? E nessa hora elas realmente estão perdidas. E quando elas conseguem abrir um rombo, quando elas vão ir pro outro lado, né, pra correr, a véia puxa a filha dela, só que a neta tem força e consegue puxar. E aí quando a avó vai finalmente ir pra cima pra fazer o que ela tem que fazer, a mãe pega um cano e dá umas poladas na cabeça dela e elas vão fugir. Só que quando elas vão fugir, a mãe para, olha pra trás e fala pra filha que não conseguiria deixar ela e tranca a menina pra fora da casa. E acontece a cena mais simbolizante do filme, vamos dizer assim, é quando as três estão no quarto e a avó ela começa meio que descamar, começa a sair um monte de pedaço de pele dela, e a mãe vai lá e ajuda ela a tirar. E aí, quando a filha deita, por fim, na cama também, ela vê que a mãe dela também tá com a mancha, mostrando que é algo hereditário. E essa cena mostra muito que as pessoas elas vão se perdendo. Praticamente a avó ela foi descamando, foi perdendo a própria essência, e ela não sabe nem mais quem ela é, quem são as filhas, as netas, nem nada disso. Isso que deixa um pouco desesperador o filme, e ele traz uma mensagem muito importante e muito triste, aliás. E é muito interessante como o filme ele conseguiu deixar esse teor realmente de terror psicológico, mas ao mesmo tempo de assombração, com todo esse negócio do bisavô que morreu também. Então a gente percebe que a doença, na verdade, veio desde o bisavô, depois para a avó, depois para a mãe e talvez passe para a filha. E esse final realmente da filha vendo a marca na mãe, você vê que não tem esperança e provavelmente depois ela também vai ter e talvez a filha dela ou o filho dela tenha que cuidar dela. Então meio que deixa esse negócio de, porra, é meio muito melancólico, só como o Léo disse, é uma mensagem importante, até porque é um negócio que a gente tem que lidar, a vida é assim, né? E essa mensagem principal do filme dá parte do abandono das pessoas que têm esse problema do Alzheimer, porque os cuidadores que passam por isso, eles têm muitas dificuldades mesmo de aceitar e ver que a pessoa que está cuidando, ela não nem te reconhece mais. É um tema muito pesado e eu acho que é super necessário para as pessoas assistirem e entenderem esse ponto. É muito legal mesmo ver um filme de terror que não tratou uma doença, tanto psicológica quanto qualquer, com um superpoder, né? Tipo o Predador, que trata autismo como um superpoder, que é bizarro. Mas em questões técnicas, esse filme aqui é sensacional, ele mostra muito bem como é que é o desespero das pessoas, elas presas na própria subconsciente, né, pensando em tudo que pode acontecer no futuro. Eu acho que a direção do filme mandou muito bem, porque ela tem até um tema mais melancólico e combina muito bem com o roteiro do filme. As atrizes estão sensacionais e também é muito bom que ele é um filme australiano, então ele é um pouco mais fora do eixo. E a parte do terror não é muito largada não, porque realmente, eu não sei se é porque eu tenho algum tipo de trauma, talvez com a visita com velho, mas velho me assusta, mano. Velho e criança em filme de terror não dá. E obviamente nesse filme não poderia faltar o nosso índice aprovado pelo Inmetro, o índice de qualidade Joey King e Mel Gibson. Eu fui um dos responsáveis por falar pro Luigi pra assistir esse filme aqui, pra trazer um vídeo pro canal. É um assunto um pouco mais sério, um pouco mais diferente dos vídeos aqui do canal, mas é um filme muito recomendável da minha parte, porque eu recomendo bastante e pra mim é praticamente uma nota 9, tá ali do lado da Joey King. Tem algumas cenas pequenas que me incomodaram, algumas de jumpscare, da velha meio que se contorcendo, mas eu acho que faz parte e ele não iria para um público maior se não tivesse essa parte, mas eu acho que o tema no geral é muito bem aprofundado. Pra mim o filme ele também tá quase lá no topo, ele tá um pouquinho abaixo do Léo, porque o único problema que eu tive é que o filme ele é curto, e, incrivelmente, ao mesmo tempo que ele parece que ele passa muito rápido, tem cenas assim que vão com muita calma. Então, assim, tudo bem que é um terror mais psicológico e tem toda a mensagem, só que tem alguns momentos que fica meio exaustivo, tipo, você vê só a velha surtando lá e meio que é um negócio que não se resolve. O meu, pra mim, o filme acaba ficando meio num 8,5 ali, quase num 9 mesmo, bem pouquinho abaixo do Léo, não tanta coisa. E eu, com certeza, recomendo muito pra você assistir, mas, né, pra vocês tirarem suas conclusões próprias e lembrem, gente, não é um terrorzão, tem toda essa parte da mensagem. Então, como eu falei, se você sentir que o filme tá indo muito devagar, dá uma chancezinha até o final. Lembrando que esse filme foi lançado diretamente no Telecine Play, então dá uma conferida lá. E se você não tiver, pesquisa em qualquer lugar que talvez você ache.
Mas então é isso, gente. Terminamos mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu, manda nos comentários o que você achou. E também, se não assistiu, espero que vocês tenham curtido esse filme e também um pouco da nossa análise. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, que a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira, sexta ou segunda. A gente tá lançando 12h15. Então dá uma conferida, ativa a sininha e a gente vai notificar pra vocês. E também tem o nosso Instagram, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente vai mandar atualizações sobre o nosso podcast, tá lançando toda segunda-feira. E também algumas notícias, notas sobre filmes que a gente assistiu. E também, não menos importante, tá passando aqui embaixo as nossas redes sociais pessoais, que é o Instagram e o Twitter. E também tem o Letterboxd, então se vocês quiserem saber alguns filmes, e inclusive da Relíquia Macabra, alguns filmes que a gente pode trazer pro podcast ou aqui pro canal, antes da gente divulgar e antes de aparecer, segue a gente por lá. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo do canal Sem Memória e até o próximo. Um beijo.